Queria pedir pra gente ficar de pé, todo mundo, por favor. Amor, vem cá. Pegue na mão do seu cônjuge. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu queria que todos nós pudéssemos orar juntos agora, tá bom? Pegue na mão do seu cônjuge. Fale assim: Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Nessa noite, eu quero abrir a porta do meu coração. Eu quero abrir a porta do meu casamento. Eu quero dar liberdade ao Senhor de entrar, de tocar, de consertar aquilo que não está adequado. Eu quero que o Senhor venha trazer luz sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre o meu viver conjugal. Senhor Jesus, nessa noite, eu quero que a Tua palavra opere ricamente em nossas vidas. Precisamos de Ti. Que a Tua bênção esteja sobre nós, porque sem Ti nada podemos fazer. Que a Tua misericórdia nos alcance essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Coloca. Podemos sentar. Louvado seja o Senhor. Primeiramente eu queria agradecer ao Senhor a oportunidade de estar aqui junto com os irmãos em Parnamirim. Fazia muitos anos que eu não tinha oportunidade de vir aqui. Estou muito alegre de estar aqui com os irmãos essa noite, tá? E poder compartilhar um pouquinho da palavra sobre um assunto fundamental nos dias atuais. Só que antes de compartilhar, eu queria logo esclarecer uma coisa. Eu não estou aqui falando porque eu sou nenhum mestre na área de casamento. Eu, como todos vocês, também estou aprendendo isso. A vida conjugal, ela é um aprendizado para toda a vida. E ela tem a palavra de Deus como fundamento para nos ajudar nesse caminho. Ninguém é mestre em casamento, ninguém é mestre em criação de filhos. Casamento e criação de filhos são coisas que nós aprendemos todos os dias. Amém? A partir do momento que eu acho que eu já sei o que é ser marido, que eu acho que eu já sei o que é ser mulher, que eu acho que eu já sei o que é ser pai e mãe, eu perco toda a oportunidade que a palavra de Deus tem de me ajudar e de me dar um caminho maravilhoso, que é esse caminho de aprendizado que Deus pode nos proporcionar todos os dias, tá? Então, o que nós vamos falar hoje tem como base esse livreto, que é maravilhoso, chamado Vida Conjugal, tá? Que traz muitos princípios espirituais que podem nos ajudar a como conduzir nossa casa. Vocês sabiam que o primeiro lugar onde Deus deseja que o seu reino seja vivido e praticado é na minha e na sua casa? Uma das grandes vergonhas que Deus tem é ver, muitas vezes, casais que levantam a mão para louvar a Deus num culto ou numa reunião, mas brigam dentro de casa. O lugar onde nós precisamos primeiramente honrar e glorificar o nome de Deus não é no culto nem na reunião, é dentro do nosso lar. Esse é o lugar que Deus espera ser glorificado realmente no nosso viver. Nós vamos tocar nisso ao longo da comunhão. Pode passar, por favor? Pode passar? Vai passando até terminar o texto. Mais um, até aí. Pronto. Vamos ler esse texto juntos? Eu acho que esses versículos, eles trazem para nós o que é que Deus espera de uma família, tá? E vamos ler juntos para a gente ganhar um pouquinho de luz. Vamos lá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Teus filhos como rebento a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
Quem deseja isso para a sua casa, diga amém. Amém. Acho que esse é o desejo de todos nós que somos filhos de Deus. Ter uma casa maravilhosamente abençoada, onde há um homem que teme a Deus e que anda nos seus caminhos, que trabalha. Olha só como é maravilhoso. Que trabalha, que sua todo dia para sustentar o seu lar. Quem mais? Que tem uma esposa que dentro de casa ela é uma videira frutífera. Ela é alguém que provê, ela é alguém que administra, ela é alguém que edifica. E ainda mais filhos ao redor da mesa. Cena rara hoje em dia, né? É verdade. Filhos ao redor da mesa é cada vez mais cena rara, né? Hoje em dia cada um, parece que a casa virou um arquipélago, né? Muitas casas viraram arquipélagos. Cada lugar é uma ilha e cada um vive sua própria vida dentro de casa. Parece que não há mais interação, não há mais comunhão. Então, homem que teme a Deus, mulher que administra, filhos que amam estar na presença dos pais. Eita, família abençoada. Amém. Você sabia que é isso que Deus espera para mim e para você? Amém. Deus deseja isso para mim e para você. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que o problema, muitas vezes, para isso não está acontecendo, está em Deus? Não. Está na palavra de Deus? Não. O problema está onde? O problema geralmente está em nós. E aí o que eu quero pedir essa noite é que a gente possa estar com o coração bem aberto para a gente ser iluminado e ser ajudado. Amém? Amém. Pode passar. O que é uma vida conjugal? Alguém pode tentar descrever para mim o que é uma vida conjugal? Hã? Visão para o reino. Visão para o reino, né? O que é vida conjugal? Vida conjugal é um compartilhamento entre um homem e uma mulher que vivem um relacionamento, mas como uma única pessoa. A primeira coisa importante para que haja sucesso na vida conjugal é que marido e mulher precisam aprender a ser um. Muitos dos casais que eu conheci, que os filhos seguiram por outros caminhos, foram porque o casal não era um. Muitos filhos que tiveram problemas emocionais, problemas psicológicos, era porque eles geralmente viam dois caminhos dentro de casa. Um na ordem do pai e outro na ordem da mãe. Muitos casamentos passaram a ter problemas porque faltava unidade dentro do lar. A vida conjugal, ela antes de mais nada, precisa ser uma vida de unidade entre homem e mulher. Quando isso acontece, quero reforçar isso que eu vou dizer agora. Quando isso acontece, nós experimentamos milagres dentro do nosso lar. O Senhor Jesus certa vez falou assim: quando dois concordarem sobre qualquer coisa nessa terra, isso vos será concedido. Você já aplicou isso para marido e mulher? Quando esses dois concordarem sobre qualquer coisa na terra, isso vos será concedido. Muitas das nossas derrotas, elas acontecem por falta de unidade. Eu posso testemunhar aqui, todos os grandes erros que eu cometi foi porque eu tomei decisão sozinho. Também posso testificar que todas as vitórias que tivemos foi quando nós oramos e decidimos na comunhão juntos. Todas, sem exceção, foram abençoadas pelo Senhor. Então, o primeiro princípio que a gente precisa aprender: Deus nos uniu para que nós sejamos um. Amém? Só que quando a gente olha para os aspectos da vida conjugal, a vida conjugal ela tem o primeiro aspecto que eu já falei, o aspecto conjugal, que diz respeito a homem e mulher, que é o relacionamento marido e mulher. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. O segundo aspecto, no que diz respeito a isso, é o aspecto familiar,
que é o aspecto quando a gente tem nossos filhos, o dia a dia da casa. Esse é um segundo aspecto. E esses dois aspectos são distintos, tá? Eu não vou falar sobre isso hoje, mas só para dar uma pincelada, um dos grandes problemas que acontecem em muitos relacionamentos, quando os filhos nascem, é que a gente deixa de ser marido e mulher para virar pais. E em nenhum lugar na Bíblia diz que mulher e filho se torna um, que pai e filho se torna um. Nessa matemática, filho não entra. A única matemática onde 1 mais 1 é 1 é no casamento e entre homem e mulher. Por isso que depois que os filhos vêm, nós precisamos viver como família, que é o segundo aspecto da vida conjugal. Mas nunca perder o aspecto conjugal, marido e mulher. Vivendo com um tempo só para os dois, vivendo, mostrando para os filhos o quanto pai e mãe se priorizam. Tem alguns pais que ficam meio chocados com o que eu vou dizer agora. Mas para os seus filhos, a pessoa mais importante da sua vida, querida irmã, tem que ser o seu marido. Para seus filhos, a pessoa mais importante da sua vida, querido irmão, tem que ser a sua mulher. Quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. E bota na sua cabeça uma coisa: um dia seus filhos vão embora. Quem vai ficar é essa coisa linda que está aí do seu lado. Ninguém dá glória a Deus? Aleluia! Pensei que eu já ia ter logo dar um pulo aqui, glória a Deus! Né? Eu vou dar mais uma chance. Um dia seus filhos vão embora, só quem vai ficar do seu lado é essa coisa linda aí, ó. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado! Você já parou para pensar nisso? Um dia, a gente morava em Goiânia, Goiás, e a gente foi visitar um casal que estava em crise, porque os filhos estavam casando e indo embora. E o casal estava desesperado, porque ele olhava um para o outro e dizia: o que será da nossa vida quando os nossos filhos forem embora? Deu uma peninha tão grande deles. Sabe por quê? Eles perderam o melhor ambiente do casamento. Há 20 anos, não, há 19 anos atrás, nós fomos para uma comunhão de casais lá em Aracaju. Foi com o irmão Wesley. Eu nunca esqueço dessa comunhão de casais. E ele fez uma pergunta no meio da comunhão. Ele perguntou assim: quem aqui quer saber como ter um ambiente dentro de casa onde os seus filhos adoram estar, onde eles se sentem amados, acolhidos? Aí todo mundo parou para ouvir. Conta a fórmula mágica para a gente aprender como é que é esse negócio. Todo mundo pensava que ele ia dar uma lista, um monte de coisa para fazer. Ele só falou assim: sejam um casal que se ama de verdade. Amém. Nada conquista mais os filhos do que ver o amor do pai e da mãe um para com o outro. Nada conquista mais os filhos. Então, primeira coisa importante que a gente precisa aprender: dentro da nossa casa, a gente não explica o que é amor. Na verdade, nenhum de nós é capaz de explicar o que é amor. Mas nós somos capazes de demonstrar o que é amor na nossa relação, no nosso convívio, no nosso dia a dia. Amém? Seja um casal que se ama. Então vamos lá, só para relembrar. Primeiro aspecto, aspecto conjugal. Marido e mulher precisam sempre ter um ambiente e uma esfera que é só dos dois, que ninguém entra, nem os filhos. Segundo aspecto, aspecto familiar, onde nós convivemos com nossos filhos, temos comunhão, fazemos as coisas juntos, dividimos tarefas, somos parceiros dentro de casa. Certo? E o terceiro aspecto é o aspecto espiritual, que é o aspecto da relação conjugal que precisa ser preservada e que sustenta todas as outras. Sem a relação espiritual, tudo o que eu possa construir de relacionamento, de comunhão, de divertimento, de coisa boa, passa. As coisas humanas, elas têm prazo de validade. As coisas humanas, elas duram por um determinado tempo. Já vi
algumas pessoas dizerem assim: quando eu casei com a minha esposa, ela era tão linda, né? Todo mundo aqui é casado, né? Tava tudo em cima, né? Aí depois as coisas vão começando a gravidade vai causando uns estragos na nossa aparência, né? Por que isso acontece? Porque tudo que é humano tem prazo de validade. Até mesmo a nossa paciência, até mesmo o nosso amor tem prazo de validade. Por isso que nós precisamos da vida de Deus. Diga assim: eu preciso da vida de Deus. Sem o aspecto espiritual da relação, nada daquilo que eu falei antes se sustenta ao longo do tempo. Nada. Por isso que toda vez que a gente vai visitar um casal que está com problema, a primeira pergunta que eu faço, sabe qual é? Vocês oram juntos? E a resposta sempre é: não. Batata. O casal está com problema. Você chega lá, senta junto com eles, vai ter comunhão, aí começa, né? Geralmente um fala os problemas, outro fala o outro, traz a situação, tal. Depois que eles falam, a gente pergunta: vocês oram juntos? Não. Vocês compartilham as coisas? Não. Então, o casal que ele não tem um ambiente de oração, um ambiente de comunhão, um ambiente de parceria, o tempo vai se encarregar de fazer mal à relação. Então, precisamos ter um ambiente conjugal maravilhoso, marido e mulher como namorados durante toda a vida. Sim. Precisamos ter uma família ajustada, adequada, onde nós somos parceiros, onde fazemos as coisas juntos, onde compartilhamos. Sim. Mas tudo isso só é sustentado quando nós temos um fundamento espiritual. E bota na sua cabeça uma coisa que eu vou te dizer agora, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse fundamento é construído onde nem o olho vê. Nós estamos agora embaixo de uma construção, certo? Alguém aqui está vendo o fundamento? Não. Mas sem ele, nada daqui ficaria em pé. O que sustenta verdadeiramente não é o que os olhos veem. Nós vivemos uma geração cristã que tudo que eles fazem, eles querem mostrar para os outros. Eles querem botar na rede social. Parece que tem uma necessidade de expor para as pessoas até as coisas espirituais que realizam. Deixa eu dizer uma coisa, meu irmão. Tudo que é feito para Deus deve ser feito em oculto. Porque isso que é feito em oculto, um dia o Pai o glorificará. Você crê nisso? Se não crê, precisa crer porque é a palavra de Deus. Tá certo? Pode passar. Obrigado. Então, Deus ele criou o ambiente do casamento como um jardim. Você já parou para pensar nisso? Assim que Deus cria Adão e logo após cria Eva, Deus coloca esse casal em um jardim para que nesse jardim eles possam aprender a ter comunhão e eles possam também ter comunhão com Deus. Então o jardim é um lugar onde o casal tem comunhão e é um lugar onde o casal tem comunhão com Deus. Veja só que ambiente maravilhoso que Deus criou. E esse jardim, ele é o início da primeira família. E assim que Deus coloca o homem no jardim, antes de Deus criar a mulher, pode passar mais um, por favor? Deus fala isso para o homem. Preste atenção que quando Deus falou esse versículo para o homem, a mulher não tinha sido criada ainda. E aí eu quero falar uma palavra especial para todos os homens que estão aqui. A responsabilidade, a autoridade de um lar está sobre você, querido irmão que está aqui nessa noite. Foi para você que Deus disse que Ele tomou o homem e colocou no jardim do Éden para fazer duas coisas: cultivar e guardar. Cultivar diz respeito à vida. Cultivar diz respeito a fazer com que o ambiente proporcione com que a vida cresça, com que as coisas positivas se multipliquem. Isso é cultivar. E como eu cultivo um jardim? Regando. A gente fala muito que nós precisamos regar o nosso amor, não é? Regando, cuidando um do outro, dando atenção às necessidades, priorizando o outro. Tudo isso são formas de cultivar o jardim. Às vezes eu vejo coisas, irmãos, eu vou tocar algumas questões práticas, mas é porque é necessário.
Às vezes eu vejo coisas que realmente eu fico assim, eu não acredito que eu estou vendo isso. Às vezes eu vejo, por exemplo, tem coisas que irritam a mulher. A mulher se irrita com determinadas coisas. E o marido faz de pirraça só para irritar a mulher. Eu me lembro uma vez, numa situação, a gente estava num restaurante almoçando. Aí o marido pegou o garfo e passou o garfo no prato. Aí fez aquele tim. Aí a mulher fez. Aí a mulher fez tim, 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 tim. Aí eu olhei assim pra ele e fiz, meu amigo, tua mulher não gostou disso não, né? Mas às vezes parece que é engraçado fazer o que chateia o outro. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não existe casal que não briga. Alguém conhece um casal que não briga? Nunca brigamos. Tem algum aqui? Em toda a minha vida eu só conheci um casal que nunca brigou. Eles foram casados 60 anos. E um dia eles foram dar uma entrevista sobre como viver 60 anos e nunca brigar um com o outro, né? Aí, perguntado sobre isso, o repórter disse assim, como é que vocês conseguiram viver 60 anos e nunca brigaram? Aí o marido olhou, a mulher olhou assim para ele e falou, foi assim, no dia do nosso casamento, depois que a gente casou, a gente subiu na jumenta e fomos para a lua de mel. Aí no meio do caminho, o jumento empacou. Aí o meu marido olhou para o jumento e fez 1, 2, 3, puxou o revólver, pá, 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 matou o jumento. Aí eu olhei para ele e fez, homem, não faço isso não! Aí ele olhou para mim e fez 1. Aí a gente nunca brigou durante 60 anos. Desculpem a brincadeira, mas é só para a gente ilustrar. Não existe casal que não briga. Mas um casal que vive brigando é uma tristeza. Vocês concordam com isso? Então, o ambiente do nosso lar, o nosso jardim, ele precisa ser um ambiente de comunhão. Ele precisa ser um ambiente onde a vida é cultivada. Mas por outro lado, além da vida ser cultivada, esse jardim precisa ser guardado. Então vou voltar novamente a responsabilidade aos irmãos que estão aqui essa noite. Eu preciso cultivar a vida que está no meu jardim. Eu preciso ter comunhão, trazer a palavra, alimentar, aconselhar, cuidar. Mas eu também preciso guardar o meu jardim. E guardar diz respeito à autoridade, a impedir que as coisas negativas entrem no nosso lar, a fazer com que a minha casa seja um lugar santo, guardado e abençoado. Muitas coisas que causam problemas nas nossas casas, muitas vezes são permitidas por nós mesmos. Você sabe qual é a frase que mais tem destruído famílias no mundo moderno? É a frase que diz assim: isso não é nada demais. Deixa eu dizer uma coisa. Ou nós somos pela palavra de Deus, ou não somos pela palavra de Deus. Não tem outro caminho. Eu não conheço nenhuma família que decidiu ser pela palavra de Deus e não foi abençoada. Eu não conheço. Ou nós somos pela palavra de Deus, ou nós não somos pela palavra de Deus. Então nós precisamos cultivar e nós precisamos guardar o nosso jardim. Amém? Amém. E aí, quando nós falamos no aspecto humano, o aspecto humano ou o aspecto conjugal, ele tem 3 aspectos práticos, ou 3 pontos práticos que o compõem. O primeiro, relacionamento. Marido e mulher conversam ou não todo dia? Marido e mulher acertam ou não acertam coisas todo dia? Todo dia a gente conversa, a gente se relaciona. E hoje, um dos pontos que mais tem feito casais quererem se separar, diz respeito à incompatibilidade de gênero. Eu não combino com ele, a gente não consegue combinar as coisas, eu tenho um gosto, ele tem outro, e lá. Então esse é o problema. O segundo aspecto, questões financeiras. Nas últimas comunhões de casais que a gente tem feito, quando a gente passa uma pesquisa, os problemas financeiros geralmente estão entre os problemas mais sérios dos casais. Sabe por quê? Porque tem muito casal que casa no papel, mas são divorciados na carteira. Não tem bênção nisso.
Não tem bênção nisso. Marido e mulher precisam ter uma carteira só. Marido e mulher tem que ter um dinheiro só. Certo? Terceira coisa, questões sexuais. Então, as questões conjugais, elas estão relacionadas a relacionamento cotidiano do dia a dia, administração financeira e questão sexual. Quando você vai olhar para muitos casais que têm problemas, estão nessas três esferas. E essas três esferas, elas precisam ser ajustadas por meio do cuidado espiritual. Vou passar. Quando nós olhamos para o aspecto familiar, e aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A família, na Bíblia, ela é o alvo da salvação de Deus. Já prestou atenção nisso? A salvação de Deus, ela não é para indivíduos. Se você olhar toda a Bíblia, o alvo da salvação de Deus sempre foi a família. Deus inicialmente salva Adão e Eva por meio das peles de um animal. Depois, Deus salva a família de Noé por meio de uma arca. Depois, Deus salva a família de Raabe por meio de um testemunho. Depois você vê Deus salvando família. Chega no Novo Testamento, Deus salva a família do carcereiro por meio de crer no nome do Senhor. Depois Deus salva a família de Lídia por meio de crer no Senhor. Atos 10, voltando um pouquinho, Deus salva a casa de Cornélio. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, a salvação de Deus é para a nossa família. Amém. O alvo da salvação de Deus é a nossa família. Só que assim, a salvação da nossa família, ela é construída. Ela não é algo que cai do céu simplesmente. Deus, quando chama Noé, capítulo 6 de Gênesis, Deus diz a Noé que ele precisava construir uma arca. E quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos que Noé salvou a sua casa por construir a arca. Então aqui é um princípio que precisa nos reger. E aí eu quero chamar a atenção dos amados para uma coisa muito importante. Vocês creem que a volta do Senhor está próxima? Amém. Quem crê que a volta do Senhor está próxima, diga amém. Amém. Eu creio. Creio assim, seriamente, que a volta do Senhor está muito próxima. E o Senhor falou, o próprio Senhor Jesus, ele falou que a vinda dele seria como nos dias de Noé. Todo mundo lembra disso, né? É. Seria como nos dias de Noé. Então eu quero fazer uma reflexão agora com a gente. Como que era nos dias de Noé? Nos dias de Noé havia a grande massa que vivia de qualquer jeito, que seguia seus pensamentos, que seguia suas ideias, que fazia sua própria vontade, que estava buscando ser feliz. Outra frase que tem acabado com a vida de muita gente. Eu quero ser feliz. Sabe nem o que é ser feliz na vida. Certo? Aí havia essa turma, que era a grande maioria das pessoas. E havia uma família que parou tudo para construir uma arca para salvar sua casa. Esse era o retrato da época de Noé. O Senhor falou que a sua volta seria como nos dias de Noé. Então qual o retrato que a gente está vendo hoje? O mesmo. A grande multidão, e eu quero ser muito sério com essa questão, até mesmo a maioria dos chamados cristãos, tá? Porque infelizmente, muitos cristãos, muitos crentes hoje, eles estão buscando coisas para si e não fazer a vontade de Deus. Eles estão buscando bênçãos de Deus, não Deus. Eles estão buscando resolver seus problemas, não satisfazer a vontade do seu Senhor. Esse é o problema de hoje. Então existe uma grande multidão hoje que está querendo o quê? Satisfazer sua própria vontade, realizar os seus desejos, alcançar os seus sonhos, mas não está nem aí para a vontade de Deus. Mas da mesma forma, eu creio que hoje existem Noés que estão todos os dias lutando diante de Deus e construindo uma arca para um dia apresentar a sua casa diante do Senhor. Amém. Eu creio nisso. Amém. Eu sei que não são muitos,
Mas eu creio que existem hoje muitos que estão fazendo isso, buscando entregar sua casa ao Senhor. Eu vou dizer uma coisa para você, querido irmão, querida irmã. O nosso papel como marido e mulher é muito mais entregar nossa casa a Deus do que fazer qualquer outra obra para Ele. O missionário que ele ganhou um país inteiro para Deus, mas não entregou sua casa para o Senhor, para mim, ele não venceu. Minha opinião, dou minha opinião, tá? Antes de fazer qualquer coisa fora, Deus espera que haja algo dentro da nossa casa. Amém. A salvação de Deus, ela tem como alvo a nossa casa. Louvado seja o Senhor. Então, que cada um de nós seja um Noé preparando uma arca para salvar nossa casa. Amém. Louvado seja o Senhor. E qual é o grande problema dessa atualidade? Qual é o grande problema dessa geração que nós vivemos? Eu quero dizer para vocês o seguinte, que o resultado do caos que a gente vive hoje, nas famílias, nas casas, é fruto do caos espiritual que a grande maioria das pessoas vive. Eu não vou fazer pesquisa nenhuma aqui não, mas a maioria dos crentes não lê a Bíblia. Se você for perguntar assim, quantas vezes você leu a Bíblia durante essa semana? Quantas vezes você dobrou os seus joelhos para orar e ter comunhão com Deus? E assim, essa geração também tem vivido um outro problema, que é o problema de só se preocupar com suas coisas. Às vezes eu vejo irmãos que dobram o joelho para orar, aí ele ora pelo emprego dele, pelo trabalho dele, pela família dele, pelo não sei o que dele. Você sabe quando foi que Deus mudou a vida de Jó? Quem sabe me dizer? Quando? Abra aí sua Bíblia, pega a Bíblia aí, Jó 42:10. Quem abrir, por favor, fique em pé e leia. Jó 42:10. Leia aí, por favor. Jó 42:10. Vai lá, Medeiros. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mandei chorar pelos seus amigos. Lê mais uma vez, Medeiros, mais forte. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mandei chorar pelos seus amigos. Obrigado. O Senhor lhe deu o dobro de tudo que antes possuía. O dobro de tudo que ele possuía. Então é o seguinte, Jó passou mais de aproximadamente 30 capítulos discutindo com Deus. Nada mudou na vida dele. No momento que Jó esqueceu dele e passou a orar pela necessidade dos outros, Deus mudou a vida de Jó. Sabe por que muitas vezes as coisas mudam na nossa casa? Porque nossa oração é egoísta, é mesquinha. A gente só vai diante de Deus pelas nossas coisas. E ao nosso redor existem inúmeras situações, colegas de trabalho, parentes, amigos nossos, até pessoas próximas a nós, filho, às vezes, irmão, pai, mãe. Pessoas que estão precisando ser alcançadas e a gente está gastando tempo orando, preocupado em perder meu emprego, querendo que Deus me dê uma casa melhor, querendo que Deus melhore a minha situação. Irmãos, é essa oração egoísta que tem feito com que muitos fiquem para trás. Deus, Ele muda a nossa vida quando nós esquecemos de nós mesmos. Por isso que Mateus 6,33 o Senhor falou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Amém. Se você deixar de lado as suas coisas e buscar o reino, tudo que você precisa Deus vai acrescentar. Amém. E eu creio que muitos aqui têm experiência com isso. Muitos aqui têm experiência de cuidar das coisas de Deus e Deus cuidar das suas coisas. Amém. Quem tem experiência com isso? Amém. O Senhor é fiel, irmãos. Mas nós precisamos sair dessa geração egoísta que só pensa em si mesmo. E que muitas vezes, dentro de casa, vive dessa forma. Pode passar. Hoje em dia nós vivemos um outro dilema. Pais com sérios problemas de relacionamento com os filhos. Pais que dizem assim: meu filho virou adolescente, e agora? Não sei mais nem o que fazer. Por quê? Porque nós não aprendemos a construir isso ao longo da nossa vida. Irmãos, na verdade, nós deveríamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Na verdade, nossos filhos deveriam se sentir abertos para falar de qualquer assunto conosco.
Porque a melhor pessoa para ensinar tudo que seu filho precisa é você. Não são os amigos dele, não é a escola dele, nem é o serviço de crianças da igreja. Mas nós vivemos hoje uma geração que tem terceirizado tudo. Terceiriza a educação, terceiriza tudo. E às vezes chega na igreja cobrando dos irmãos porque que o filho dele não está querendo servir a Deus. A culpa não é do serviço não, irmão. A culpa é sua. Bota na sua cabeça uma coisa. O que nós fazemos grita tão alto que os nossos filhos não conseguem escutar o que nós falamos. A pregação que funciona dentro de casa não é a que a gente fala com a boca. A pregação que funciona dentro de casa é aquilo que nós fazemos. É por isso que muitos dizem assim: por que é tão difícil ganhar alguém dentro de casa? Porque ele te conhece. É fácil ganhar quem está fora porque ele está vendo só o que tu diz. Ele não sabe quem você é. Mas quem está dentro de casa com você sabe quem você é. Sabe do seu mau costume, sabe do que você diz e não faz. Então, a salvação que acontece dentro de casa, ela é fruto de uma vida, não de um discurso. E se nós queremos ganhar nossos filhos, nós precisamos aprender a investir tempo neles. Amém? Amém. Essa é uma necessidade urgente. Estava falando para os irmãos hoje de manhã, nós estávamos almoçando, né, Brasa? E depois na casa do irmão Júnior, também com ele. A gente estava pensando, eu estava conversando outro dia: filha, vamos abrir um curso, como ensinar os pais a dar uma surra nos filhos, que está faltando, viu? Sinceramente. Outro dia eu peguei um casal de amigos nossos, graças a Deus eu tenho liberdade de fazer isso. Eu chamei ele: vem cá, está na hora de tu descer o cacete desse teu filho, isso. Porque ele já está botando moral em tu. Aí a criação moderna diz assim: ah, mas bater não educa não. Eu concordo, bater não educa, mas ensina o que uma criança até 6 anos de idade precisa: aprender a obedecer. Você quer saber qual é a sua responsabilidade com o seu filho até 6 anos de idade? Você precisa ensiná-lo a obedecer. Se você ensinar seu filho a obedecer até 6 anos de idade, ele vai ser gente. Mas o que é que tem acontecido ultimamente? O 5º mandamento está invertido. Hoje não é mais filho que honra pai. Hoje, vergonhosamente, eu tenho visto pais que honram filhos. Pais que se matam pelos filhos. Pais que dão tudo pelos filhos para depois estragá-los completamente. Entenda uma coisa: o princípio bíblico não mudou. Se nós queremos ter filhos adequados, nós precisamos criá-los na admoestação do Senhor. É isso que a Bíblia diz. E sabe mais? Se você fizer isso, seus filhos vão te amar. Está aqui um que apanhava todo dia. E tinha dia que quando eu não apanhava, eu ficava pensando assim: está faltando alguma coisa hoje. Sou apaixonado pela minha mãe. E agradeço a ela por cada surra que eu levei. Irmãos, eu não estou fazendo apologia a bater em filhos, tá? Não me interpretem errado. Eu estou dizendo a vocês que nós precisamos voltar a ser equilibrados em criar nossos filhos. Amém? Amém. Pode passar. E outra coisa importante: como é que você se diverte com seus filhos? Qual é o momento que vocês têm em que, como família, vocês vibram juntos, ao ponto de um olhar para o outro e dizer assim: como é bom estarmos juntos? Você sabia que isso precede o Evangelho para os nossos filhos? Para que eu possa pregar o Evangelho para o meu filho de forma plena e real, eu preciso primeiro me tornar alguém próximo dele. Recentemente foi divulgada uma pesquisa muito interessante, onde ela mostrou que o Evangelho alcança de forma mais eficaz os parentes e os amigos dos irmãos que reúnem numa igreja. Por quê? Porque são pessoas que estão próximas a nós. Por que muitas vezes o Evangelho não alcança nossos filhos? Porque nós estamos distantes deles. Nós não conhecemos eles. Nós não brincamos com eles. Eu fui muito ajudado quando a gente foi morar em São Paulo, porque foi um período que eu viajava muito e eu era muito ausente em casa. Aí um amado irmão, ele me ensinou uma coisa que eu levei para a minha vida. Ele disse assim: Germano, eu também trabalho viajando muito, tenho pouco tempo,
Então eu criei na minha casa o dia da família. O que é o dia da família? Um dia por semana à noite, com hora marcada na agenda, nós fazemos o que as nossas filhas querem fazer. Nós brincamos com elas, nos divertimos com elas. Aí nós implementamos isso na nossa casa. Era na quarta-feira à noite. Irmãos, com menos de um mês que a gente estava praticando isso, era impressionante. Quando chegava na terça-feira, as meninas já... A gente tem 2 filhas. As meninas já faziam assim: é amanhã. Como que está dizendo assim: esse horário é nosso com vocês. Nesse horário, nós desligávamos nossos celulares. Nesse horário, a gente não queria saber de nada, a não ser brincar com as nossas filhas. E depois que a gente brincava 2, 3 horas, nós sentávamos e íamos ler a Bíblia, e íamos ter comunhão, e elas estavam 100% abertas à palavra. Por quê? Porque nós criamos um ambiente onde a gente podia se aproximar um do outro. Bota na sua cabeça uma coisa: tudo o que é importante na nossa vida tem dia e hora marcada. Não adianta você dizer para o seu filho que ele é importante para você se você não tem hora com ele. Não adianta você dizer para o seu cônjuge que ele é importante para você se você só vai fazer alguma coisa com ele quando tem tempo. E muitas vezes nunca tem tempo. Tudo que é importante na nossa vida tem espaço reservado na nossa agenda. Amém? Amém. Amém. E aí, uma casa, ela pode ser construída com tijolos e cimento. Mas um lar, ele é edificado com princípios e valores. E princípios e valores, eles são distribuídos por aquilo que nós vivemos. Princípios e valores, eles são expressos naquilo que eu realmente acredito. E é isso que vai acontecer. Vou dar um exemplo prático. Eu creio que o Senhor é tudo na minha vida. Aí quando meu filho adoece, eu me desespero e corro para o hospital, sem antes sequer sentar para orar por ele. Que valor, que princípio que eu estou ensinando para o meu filho? Agora, quando meu filho adoece, e antes de me desesperar, antes de levar para o hospital, eu sento com ele e digo: nós agora vamos orar, porque nós confiamos no Senhor Jesus. Que princípio, que valor eu estou passando para ele? Irmãos, nós já tivemos experiência de orar o Senhor curar ali mesmo. E nós tivemos experiência de orar e depois ir para o hospital, não importa. Mas o que nossos filhos precisam aprender é que primeiramente nós confiamos no Senhor. Esse é o princípio fundamental que precisa ser mostrado para os nossos filhos. Meu pai e minha mãe confiam no Senhor. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E aqui, eu puxei a orelha dos irmãos ainda agora, né? Agora eu vou puxar a orelha das irmãs. Vamos ler esses 2 versículos juntos? Vamos lá? O que acha? A mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com a própria mão. Vamos lá. O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Quem aqui é marido e achou sua esposa? Levanta a mão. Achei. Achou? Achei. Então fala assim: eu sou abençoado. Amém. Eu sou abençoado. E para que você, querida irmã, foi dada ao seu marido? Você foi dada para edificar a sua casa. Observe que essa responsabilidade foi dada à mulher. É a mulher que edifica a casa. É a mulher quem principalmente coloca a casa em ordem. É a mulher quem principalmente educa os filhos. É a mulher principalmente quem coloca as coisas em ordem dentro de casa. Por isso que a mulher, ela tanto pode edificar como ela pode destruir. E aí, como é que a mulher edifica? Quando Deus criou a mulher
Deus criou a mulher para que ela fosse o quê? Quem lembra? Uma auxiliadora idônea. Presta atenção, não é idona, né? Não é auxiliadora idona do marido, não. É auxiliadora idônea. O que é isso? É aquela que anda ombro a ombro. É aquela que coopera com o marido em tudo. Mas ela precisa ser o quê? Sábia. Preste atenção, irmão. A mulher precisa ser o quê? Sábia. E aí, deixa eu fazer uma pergunta. A mulher sábia é a que fala muito ou fala pouco? Tem certeza? Glória a Deus que as irmãs sabem disso. Estou feliz. Vou perguntar de novo. A mulher sábia é a que fala muito ou fala pouco? Fala pouco. A Bíblia diz que a mulher ganha o marido falando ou calada? A Bíblia diz isso, não diz? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Lá diz que a mulher ganha o marido sem falar nenhuma palavra. Diz que ganha o marido com a sua sabedoria. E como a mulher ela se torna sábia? Quando ela aprende a andar na presença de Deus. Amém? O que é uma mulher sábia? É uma mulher que anda na presença de Deus. Eu vou contar um pecado meu para vocês. Certa vez, eu vendo os irmãos tudo comprando carro bonitão, aí eu botei na minha cabeça que eu ia comprar um carro bonitão também. Sério mesmo. Aí fui numa concessionária, fiz lá a cotação, ia rapar tudo que eu tinha, ainda fazer um financiamento do tamanho do mundo para comprar o carrão que eu queria, porque os irmãos tinham também, eu merecia, né? Sou filho de Deus. E aí um dia, já perto de fazer negócio, eu chego para conversar com a minha esposa, não para ter comunhão com ela, mas para fazer um comunicado, né? De que eu estava comprando o carrão dos meus sonhos. E aí quando eu mostrei para ela, ela olhou, deu aquela respirada. A vontade dela foi de me matar no primeiro momento, né? Mas ela deu aquela respirada. Aí ela me perguntou assim: para que você quer um carro? Aí eu, bem, para me transportar, né? Aí ela falou assim: e para onde você quer ir? Qualquer lugar. Existe algum lugar que você queira ir, que esse carro que você tem hoje não lhe leva? Aí eu baixei a cabeça. Não. Aí ela fez: qual é a verdadeira motivação do carrão que você quer ter? Ali o carrinho saiu voando. Os sonhos se acabaram. Né? Irmãos, e aí eu quero dar um conselho para as irmãs. Aprendam a fazer perguntas para os seus maridos diante de Deus. Isso traz muito mais ajuda do que tentar discutir ou provar que ele está certo ou errado. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. Amém? Amém. Irmãos, nós precisamos aprender a criar um ambiente de harmonia nos nossos lares. E esse ambiente de harmonia, ele acontece quando a gente aprende a cada um fazer o seu papel. Deus deu um papel para o homem e Deus deu um papel para a mulher. Quando os dois atuam no seu papel, a casa inteira entra em harmonia. Pode passar. Amém. E para que tudo isso? Tudo isso tem um objetivo. O que Deus mais deseja é que a minha e a sua casa seja um testemunho. Pode passar. Olha lá. Todos nós conhecemos esse versículo, né? Todo mundo conhece? Amém. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo. Mas esse evangelho do reino por todo mundo, qual é o objetivo dele? É para quê? É para testemunho. Esse evangelho, ele não é uma pregação falada. Esse evangelho não é um discurso. Esse evangelho é um testemunho para todas as nações. Então o que é que Deus espera da nossa casa? Deus deseja que a nossa casa seja um verdadeiro testemunho,
onde qualquer pessoa que nos conheça, quando tiver uma necessidade, possa dizer: ali tem uma casa que eu sei que as pessoas podem orar por mim. Ali tem uma casa que eu sei que alguém vai me dar um conselho, vai me dar uma palavra que vai fazer diferença na minha vida. Louvado seja o Senhor. Vamos passar. E a pergunta é: como nós construímos um testemunho? Talvez você pense assim: eu acho que primeiro devia vir essa terceira coisa aí, ó, crendo e praticando a palavra de Deus. Mas eu quero que você olhe para um testemunho na ótica de quem está fora da sua casa, não da ótica da sua casa. Na ótica de quem está fora da sua casa, o testemunho é construído quando ele olha para a sua vida, para a sua família e vê harmonia. Né? Já imaginou? Você chega na casa do seu vizinho, bate lá: vem aqui para falar do amor de Deus. Deus é maravilhoso, Ele quer mudar a tua vida. Aí no outro dia, o teu vizinho está escutando na tua casa: a vassoura voando. Que é isso, rapaz? Que amor de Deus é esse? Né? Então a primeira coisa que Deus quer ver na nossa casa é harmonia. Segunda coisa: estando sempre prontos a ajudar um ao outro. Marido ajuda a mulher, mulher ajuda o marido, filhos ajudam os pais, pais ajudam os filhos. Harmonia e companheirismo dentro de casa. Quando as pessoas veem essas duas coisas em nós, eles dizem assim: meu sonho é que a minha família seja como essa família. Aí quando essas pessoas chegam até nós, eles vão perguntar assim: por que vocês são assim? Aí você vai dizer: porque nós cremos e praticamos a palavra de Deus. Amém. Amém? Amém. Isso impacta as pessoas. Isso impacta as pessoas. Nós cremos e praticamos a palavra de Deus. Nós oramos todos os dias. Nós oramos quando temos dificuldades. E nós oramos por você também. Você quer que a gente ore por você agora? E nós cuidamos das pessoas. Eu trabalho em indústria farmacêutica, né? E durante um bom tempo eu trabalhei numa área que é a área de sistema nervoso central, que cuida de depressão, trabalha com depressão, principalmente voltada à depressão ansiosa e depressão anésica. E eu me apaixonei por essa área, porque eu comecei a descobrir por que a depressão é a doença que mais cresce no Brasil. E uma das que mais crescem no mundo. Porque no mundo moderno, as pessoas deixaram de viver para cuidar do outro. Elas deixaram de viver para se interessar pelo outro, para ajudar o outro. E as pessoas deprimidas, elas normalmente são aquelas que mais olham para si mesmas. São aquelas que mais se preocupam consigo mesmas. São aquelas que só olham para o seu umbigo. Essas pessoas têm a maior probabilidade de desenvolver depressão. Agora, se você olhar para as pessoas mais felizes que existem, são as pessoas que dão a sua vida para mudar a vida dos outros. Olha só que coisa tremenda. Cuidar de pessoas. Isso aqui, ó, salva primeiro quem cuida, depois quem é cuidado. Você tem experiência com isso? Quando você sai para apacentar uma pessoa, para pregar evangelho, para ajudar uma pessoa, você volta mais animado ou mais desanimado? Mais animado. Inácio? Muito mais animado? Muito mais. Dando glória a Deus. E dando glória a Deus. Eu vou confessar para vocês, ó, eu já saí para pregar evangelho sem vontade nenhuma. Naquela situação, eu não queria ir, mas voltei cheio de alegria que não tinha explicação. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente faz a diferença na vida das pessoas, a vida que está dentro de nós explode dentro de nós, irmão. O ser humano foi criado para isso. O ser humano foi criado para isso. E aí quando nós falamos do Evangelho, o Evangelho, quando ele alcança as pessoas, quando nós ajudamos as pessoas, isso faz diferença na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Amém. Vou passar. E aí, já finalizando, qual é o objetivo do casamento? Para que Deus nos uniu? Deus nos uniu para que essas 4 coisas se cumpram. Primeiro, para que haja ajuda mútua. Então a primeira palavra que precisa definir um casal é parceiros. Eu amo essa palavra. Parceiros. Um casal
precisa ser parceiro um do outro. Parceiro ao ponto de, em qualquer situação, um olhou para o outro, já se conversaram, já se entenderam. Nós somos o quê? Parceiros. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente envelhecer, e essa é uma das frases que eu mais digo para minha esposa, mas toda vez ela me belisca quando eu digo, eu quero ficar velhinho do seu lado. Ela fala assim, tu vai ficar velhinho, eu não. Mas assim, quando a gente envelhecer, o que vai fazer com que um casal permaneça unido e se amando é a parceria que eles desenvolveram ao longo da vida. Primeira coisa. Segunda coisa, para que evite fornicação. Por isso que o sexo é uma coisa abençoada, permitida, liberada e sem moderação no casamento. Deus deu isso para o casal. E muitos conceitos, até mesmo no cristianismo foi colocado, que atrapalham muitas vezes a vida conjugal. Marido e mulher precisam aprender a ter uma vida sexual tremendamente maravilhosa. Isso foi Deus que ordenou. Todo mundo entendeu? Lembra quando eu perguntei? Quando eu vou visitar um casal que está com problema, a primeira pergunta que eu faço, qual é a primeira pergunta? Quem lembra? Vocês oram juntos? A resposta é não. A segunda pergunta que eu faço, como é que está a cama? É sempre assim. Vocês entenderam? Então, ó, olha só, Deus uniu o casal para que eles virem parceiros, para que eles tenham uma vida sexual maravilhosa, para que eles recebam graça juntos. E esse versículo aqui de 1 Pedro é o único em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, a única vez que essa palavra graça, que aparece nesse versículo, é a única vez que essa palavra aparece. Porque na verdade existe uma graça especial que Deus só dá no casamento. Sabia disso? Essa graça é única, única. Só quem pode experimentar essa graça é quem é casado. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E que mais? E por último, para que o casal junto manifeste a glória e a autoridade de Deus. Pegue na mão do seu cônjuge, olhe nos olhos dela e diga assim: Deus nos uniu para manifestar a glória de Deus. Louvado seja o Senhor. Pode passar. Vai. Vamos ler juntos essa frase? Vamos ficar de pé? Todo mundo junto? Vamos ler juntos essa frase? O casamento é o ambiente onde a vida cristã é mais intensamente provada. Mais uma vez. O casamento é o ambiente onde a vida cristã é mais intensamente provada. Agora pegue na mão do seu cônjuge e ore com ele, com ela, por essa palavra e pelo que o Senhor nos falou hoje. Jesus o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu ainda queria fazer uma convocação nessa noite. Se você, ao ouvir essa palavra, ao ouvir o que o Senhor nos falou essa noite, se você tem o sentimento de que você precisa de ajuda, de que você ainda precisa receber mais do Senhor, que você precisa mudar o ambiente da sua casa, que você precisa realmente dar uma virada no seu viver conjugal, e você precisa de oração, eu queria convidar você a ficar de pé, para nós podermos orar por você, tá? Então eu queria agora deixar aberto para os casais que realmente precisam de oração, que querem ter uma mudança nas suas casas, tá bom? Para que a gente possa agora orar por você, tá? Eu queria chamar os presbíteros aqui da igreja, Canamirim, por favor. Oh, Senhor Jesus, eu preciso demais de Ti, Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmão. Eu gostaria de convidar as nossas esposas para cá, para que nós pudéssemos orar juntos pelos casais. Amém.
de algum casal em especial queira se aproximar aqui para frente, também pode ficar à vontade. Louvado seja o Senhor. E vemos que a palavra ela foi agradável ao nosso coração. Amém. Diante disso, gostaríamos de orar. Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos casais que aqui estão. Amém. Que tiveram a oportunidade. Senhor, todos nós nos incluímos. Sim, Senhor. Pode ouvir essa palavra. Amém. Uma palavra tão especial. Sim, Senhor. Que nos mostra que nós temos que edificar uma arca. Sim, Senhor. Onde o Senhor é o nosso princípio. Amém. Nos mostrando toda a sabedoria. Amém. Diante disso, Senhor. Sim, Senhor. E da autoridade que o Senhor nos deu. Amém. Nós abençoamos cada um que aqui está. Amém. Aqueles que buscam uma mudança de vida em seu casamento. Sim, Senhor. Olha, no seu viver conjugal. Amém. Que possa ter um coração de busca ao Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade Amém. de ver a tua igreja feliz. Sim, Senhor. A tua igreja recebendo o teu falar. Amém. Que todo esse falar veio do trono de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Nós cremos na Tua palavra. Sim, Senhor. Tua palavra é a verdade. Sim, Senhor. A Tua palavra tem poder. Amém. Tudo que foi falado nessa noite, Senhor, Sim, Senhor. nós cremos. Sim, Senhor. Abrimos o nosso coração. Amém. Juntamente com todos esses casais. Amém. O Senhor não o trouxe aqui por acaso. Sim, Senhor. Eu tenho a plena convicção. Amém. Todos aqueles que entraram pelaquele portão Sim. vão sair totalmente Sim, Senhor. diferente da modo que entraram. Sim, Senhor. Por isso continua, Senhor. Amém. Renova as alianças. Amém. Alegria conjugal. Amém. Senhor, dá-nos a atitude Sim. de construir uma arca. Sim. Salvar nossa casa. Amém. Baseado nos princípios Sim. da Tua palavra. Amém. Ensina-nos, Senhor, Sim. como casais, Sim. cuidar dos nossos filhos. Sim, Senhor. Mesma palavra. Sim. Em todos os aspectos. Sim, Senhor. Abençoa todos os casais. Amém. Que estão aqui com sentimento. Sim, Senhor. A sua necessidade. Amém. Alcance esse pedido. Amém. Nós pedimos na autoridade. Sim. O Senhor deu à igreja. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Senhor. Amém. Senhor. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, Obrigado, Senhor. por essa oportunidade ímpar Sim, Senhor. de estar aqui orando com nossos cônjuges. Amém. Já nessa oração nós queremos nos tornar um. Sim, Senhor. Foi esse o objetivo, Senhor. Sim. Queremos nos tornar um para testemunho. Amém. Senhor Jesus, Amém. estamos aqui também pedindo socorro ao Senhor, Sim, Senhor. para praticar essa palavra, Sim, Senhor. para que a nossa vida seja vista, Amém. a glória de Deus. Amém. Senhor Jesus, Amém. nos dá a tua graça especial, Amém. para que nós possamos viver esse evangelho Amém. na nossa casa, Senhor. Sim. Ó Senhor Jesus, Amém. nessa noite Sim. nós nos unimos a Ti, Amém. para que nós possamos ser uma arca, Senhor, Sim. para a salvação dos nossos filhos. Amém. Oramos por todas as pessoas aqui presentes, Amém. que essa palavra possa penetrar Amém. nos corações, Amém. tocar profundamente Amém. na mudança do viver. Amém. Senhor Jesus, Amém. desde já agradecemos pelo nosso cônjuge, Senhor. Amém. É uma bênção de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Senhor Jesus, Amém. louvado seja o Senhor. Amém. Obrigado por tal palavra Amém, Senhor. de encorajamento, Amém. palavra de edificação. Amém. Realmente nos unimos em oração Amém. pelos casais que se encontram aqui essa noite. Amém. Obrigado, Senhor. Não sabemos a condição, mas o Senhor sabe. Amém. Vem restaurar os casamentos, Sim, Senhor. restabeleça a harmonia, Amém. a paz, Amém. o companheirismo. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. obrigado pela tua salvação. Amém. O Senhor quer salvar os casais, Amém. as famílias. Sim, Senhor. Senhor, torna um ambiente do nosso lar, Amém. um jardim, Senhor, possa ser cultivado, Amém. guardado. Sim, Senhor. Também edifica-nos, Senhor, Amém. como a tua casa. Sim, Senhor. Senhor Jesus, Amém. Senhor, eu te rogo pelos casais Sim, Senhor. que se encontram, Sim. Senhor, em situações não muito positivas, Sim, Senhor. mas é o Deus do impossível. Amém. Nós oramos a Ti, Senhor. Amém. Ganha-nos todos nós, nosso casamento, Sim, Senhor. possa ser a Tua expressão, Amém. testemunho vivo da Tua palavra. Amém. Senhor Jesus,
Se derrama essa noite como um bálsamo, curando as feridas, Senhor, decepções. Também se derrama como uma alegria para nós. Senhor, nos fazendo viver como uma só carne. Nosso casamento. Louvado seja o Senhor. Para a tua glória e tua honra, Senhor. Queremos nos unir com nossos cônjuges, Senhor, para ter aqui um testemunho vivo. Venha nos abençoar, abençoar as famílias, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.